você aí de casa, hoje veio com teorias de Dark. Na segunda temporada, depois da segunda temporada, eu já tinha feito vários vídeos que eu vou deixar aqui linkado também, mas recentemente surgiram algumas teorias novas que eu vou comentar hoje pra vocês. Lembrando que eu não sou a criadora dessas teorias, eu sou péssima em criar teorias, então eu tô mais aqui repassando pra vocês as teorias do momento, teorias que vocês também me mandaram aí nos comentários do meu outro vídeo. Se você chegou no canal agora, já se inscreve, que tem muito vídeo de Dark, tem toda uma playlist de Dark que eu vou deixar na descrição aqui pra vocês, e também toda quarta tá saindo vídeo de Dark até a estreia, e é óbvio que depois que a série estrear, também vou fazer um monte de vídeo da terceira temporada. Teoria número 1, Hannah é a mãe de Boris Nivald. Se vocês se lembrarem bem, o Alexander, na verdade, o nome dele é Boris Nivald, e ele pegou essa identidade aí do Alexander Kula. E a gente viu que a Hannah foi pra 54, e pelo visto ela vai ficar por lá, e a gente também viu ela paquerando o Egon. Essa teoria diz que talvez a Hannah possa ter tido um filho por lá, pode ser inclusive filho do Egon, e não contou pra ele. E de acordo com essa teoria, o sobrenome Nivald seria a junção de Nielsen com Canvald. Nielsen, que é o sobrenome da família do Mikkel, e Canvald, que é o sobrenome da família do Michael, depois que ele fica, né, que ele muda. Realmente, esse negócio dos sobrenomes eu acho bem interessante, mas eu acho que as datas não batem muito, porque quando a Hannah foi lá pra 54, ela já devia ter por aí, mais ou menos, tá, uns 40 anos. E a gente sabe que depois de uma certa idade, a mulher geralmente não consegue mais engravidar. Com 40 anos, é possível que ela engravide? Sim, só que aí ela teria que engravidar por agora, não poderia demorar muito. De qualquer forma, se ela engravidasse mais ou menos naquela época, em 86 o filho dela teria que ter uns 30 anos mais ou menos. Ou seja, o Boris Nivald não tinha aquela idade, ele era mais novo, então eu acho que não faz tanto sentido. Mas uma coisa que eu acho é que a origem do Boris Nivald realmente pode ter relação com alguma coisa um pouco mais interessante, ainda tendo a ver com esse sobrenome, ainda pode ser uma mistura de Nielsen com Canvald, mas por outros motivos. Tem gente que, por exemplo, acha que ele pode ser um filho do Jonas Canvald com a Martha Nielsen. Outra teoria tem a ver com o Torben Voller, que é aquele cara que tem um olho tapado, sabe-se Deus por quê. Essa teoria acredita que o Torben Voller seria filho do Egon com a Hannah, e que ele estaria escondendo a heterocromia dos seus olhos, que nem a Cláudia tem, né, que é aquele lance de ter um olho de cada cor, por isso que ele esconde o olho com aquele tapa-olho. Eu acho que não é isso, porque o Torben, na primeira temporada, ele tá com um curativo como se tivesse acabado de acontecer algum acidente, alguma coisa com o olho dele. Tanto que depois a gente vai vendo que ele usa um óculos que tampa esse olho, ou seja, ele tá evoluindo aí no jeito de tapar esse seu olho. Por isso, eu acredito que na primeira temporada tinha acontecido algum evento, alguma coisa, e por isso que ele colocou o curativo. Se ele sempre tivesse o olho diferente, né, de cada um de uma cor, ele não teria que colocar um curativo do nada, como se fosse um acidente. Inclusive, uma teoria que eu tenho é que eles não vão explicar o que aconteceu com o olho do Torben. Eu acho que eles vão ficar fazendo essa piadinha de ele tentar contar ou alguma coisa assim, e nunca conseguir contar o que aconteceu com o olho dele, que eu acho que não é relevante pra história, eu acho que é só um easter egg, uma piada mesmo. Tem uma teoria mais antiga que eu já até comentei aqui no canal, mas tem um novo adendo pra essa teoria. Essa teoria diz que o Bartosz é aquele cara que o Noah jovem mata, que ele é uma versão mais velha do Bartosz. A gente já viu o Bartosz viajar no tempo, a gente já viu que ele realmente é concuminado com o Noah, e essa teoria diz que ele ficou trabalhando com o Noah até que um certo dia ele voltou no tempo pra ajudar a construir a portinha da caverna. Só que o adendo dessa teoria, que na época que eu fiz não tinha, é que o ator, enquanto estava gravando a terceira temporada, esse ator que faz esse cara e essa pessoa, né, que foi morta, ele colocou uma foto dele no set, todo arrumado pra gravar, e ele colocou #Bartosz. Então, acho que podemos dizer que ele é realmente o Bartosz mais velho, e os atores realmente são bem parecidos um com o outro. Inclusive, esse ator tem um olho de cor diferente e ele usa lente de contato castanha pra fazer o personagem, ou seja, né, cada vez mais essa teoria aí tá ficando mais forte. E tem gente que emenda essa teoria em uma outra, que esse cara aí, ou o Bartosz mais velho, ou seja lá quem ele for, poderia ser o marido misterioso da Agnes. E se o marido misterioso da Agnes for o Bartosz, ele vai ser pai do Tronte, vô do Ulrich e bisavô de Martha. De qualquer forma, essa teoria é baseada em duas falas, porque o Noah, quando vai matar esse cara, ele fala que ele perdeu a fé, e a gente já viu em outro momento a Agnes falando que o marido dela era um pastor que perdeu a fé. Então, por isso que os fãs conectaram aí também essas duas coisas. E lembrando, assim, só pra vocês construírem mais teorias, esse cara misterioso que era o marido da Agnes, parece que ele não morreu. Ela fala dele de um jeito, tipo, ele morreu, mas parece que ela tá fingindo que ele morreu, que ela não quer falar muito dele. E a gente vê uma cena que
que o Tronte, criança, ele abre assim a manga do braço e a gente vê que tá cheio de queimaduras de cigarro ou de charuto, alguma coisa assim. Então a gente fica com a impressão, pelo menos, que esse cara era abusivo com o Tronte. Pode ser outra pessoa, pode ser por outro motivo, mas parece que tem a ver com isso. Não consigo ver o Bartosz sendo uma pessoa abusiva nesse ponto, pelo menos ele não chegou nisso ainda, no que a gente já viu, né, até a segunda temporada, mas fica aí pra gente pensar o que seria isso. Lembrando que a Agnes fuma, então a pessoa abusiva pode ser a própria Agnes. Entretanto, tem outras teorias que acreditam que o Bartosz, na verdade, é o Adam, que o Adam não é o Jonas, é uma mentira. O Bartosz está só enganando o Jonas porque ele quer se vingar. Eu acho meio pesado e vingativo demais, só por causa de um crush, né, que era a Marta, mas não sei, pode fazer sentido, sim. Inclusive, tem gente achando que um desses planos desse Adam, se ele for o Bartosz, seria apagar o Jonas da existência. Ou seja, ir para um mundo que não existe o Jonas, que poderia ser esse mundo alternativo aí que o Jonas talvez não existiria. Por quê? Porque assim lá ele poderia ficar com a Marta todinha só pra ele. E nesse trailer novo da terceira temporada de Dark apareceu um cara novo, um personagem misterioso que tem um corte no lábio e tem muita gente querendo teorizar quem seria este cara. Tem gente achando que esse cara poderia ser o marido misterioso da Agnes, porque ele tá atacando fogo nos Sigmundos, então ele não seria um homem de fé, talvez ele perdeu a fé. Tem gente achando ele parecido com o irmão do Clausen, o verdadeiro Alexander, mas eu acho que não parece muito. São atores completamente diferentes. Sei lá, pode ser que tenha a ver, pode ser que eu não estou vendo a semelhança, mas eu acho que são atores diferentes. A gente já viu a imagem do Alexander e não tem nada a ver. Tem gente achando que poderia ser uma pessoa que só existe no mundo alternativo lá, que veio a Marta de Franja. Pode ser que tenham pessoas que só existam lá nesse mundo alternativo. Inclusive, tem gente que aposta que poderia ser um Helga do mundo alternativo, porque o Helga tem aquela cicatriz na orelha, mas no mundo alternativo pode ser que tenha acontecido de outra forma e ele ficou com a cicatriz no lábio. Também teve um monte de comentários no meu vídeo sobre o trailer que quando aparecem esses três caras de novo, que são o mesmo, né, que são a mesma pessoa com a cicatriz, que quando eles aparecem com aquela luz vermelha, não tem a cicatriz no lábio. Mas eu acho que, na verdade, é só uma coisa por causa da luz, porque quando a gente tá numa luz vermelha, a gente perde um pouco os detalhes do rosto. Então, uma cicatriz que é vermelha numa luz vermelha não vai aparecer muito. Então, eu, Carol, acho que não são duas versões do mesmo personagem. Porque tem gente achando que por causa disso seria ele no mundo e depois ele sem a cicatriz em outro mundo, no mundo alternativo. Eu não acho que é isso, eu acho que é só uma coisa da iluminação mesmo, mas, né, pode ser que seja. Uma teoria que tá bombando muito agora é a teoria de Adão e Eva, que ficou mais forte por causa desse trailer. Nessa teoria, o Jonas seria o Adão, o Adam, por isso que ele fala que ele é o Adam, e a Marta seria a Eva, ou Eve, né, em inglês. A gente já viu que o Jonas mais velho falou que o nome dele agora é Adam, e essa teoria diz que a Marta de Franja, no mundo alternativo, é a Eva, que naquele mundo não existe o Jonas, por isso que ela tá no trailer com aquela capa amarela do Jonas. Lembrando que a Cláudia já tinha comentado que já viu um mundo sem o Jonas. Essa teoria acredita que por isso que tem no trailer uma imagem da Marta com a capa e atrás dela tem um quadro que representaria Adão e Eva. Eu não consegui achar esse quadro na vida real. Se alguém conseguiu, coloquem nos comentários quem é o autor, qual pintura é essa, porque eu não encontrei. Mas o pessoal tá falando que representa Adão e Eva. E se você for seguir pensando nessa teoria, no mundo alternativo existiria uma pessoa mais velha, uma senhora, uma mulher, que se daria o nome de Eva. E uma coisa que pode ter a ver com isso são duas cartas que aparecem em Dark. A primeira é uma carta que o Jonas recebe, que é dito pra ele que é uma carta da Marta, e ele lê a carta e aí ele fica chocado e por isso ele decide salvar algumas pessoas. E também tem uma carta que o detetive Clausen recebe, que ele diz que foi a carta que fez com que ele fosse pra Vinden investigar. A carta dizia que em Vinden ele teria respostas sobre o desaparecimento do seu irmão. Tem gente que acha a letra das duas cartas parecidas, uma a gente, né, foi dito que é da Marta, então poderiam ser duas cartas da Marta que ela tá manipulando as coisas de alguma forma, né? Aliás, uma coisa que tem muita gente teorizando, querendo saber, é quantos mundos alternativos existem e se existe só um mundo alternativo, que é esse que a gente vai ver. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo desse lance de mundo alternativo, porque pra mim o legal de Dark é a viagem no tempo, então eu tô com um pouco de pé atrás sobre o que pode acontecer a partir desses mundos alternativos, mas eu confio muito nos showrunners e eu tenho certeza que vai ficar legal. Mas quando apareceu a Marta do Outro Mundo na segunda temporada, eu juro que eu fiquei meio chocada e fiquei com medo de pra onde eles podem levar isso. Coloquem nos comentários se vocês também ficaram com essa sensação. E sobre esse lance ainda do mundo alternativo, tem uma outra teoria circulando que é sobre por que, né, que existiria esse mundo alternativo. Todo o material de divulgação que a gente viu até agora, só aparecem os adolescentes nesse mundo alternativo. O que isso pode significar?
que os adultos estão iguais nesse mundo alternativo, ou que eles vão ser irrelevantes pra gente, ou que nos materiais não foram mostrados pra gente, também pode ser isso. Então tem gente teorizando que o acidente nuclear de 86 foi o responsável por criar um mundo alternativo. Se você assistiu The OA, lá eles falam sobre o lance de bifurcação, de ter dois caminhos diferentes. Então, de acordo com essa teoria, quando ocorreu a explosão de 86, o mundo virou dois. Um em que ocorreu a explosão e um em que não ocorreu. De acordo com essa teoria, as coisas só mudaram então a partir do ano 86, ou seja, deixando os adultos mais ou menos do mesmo jeito. Inclusive, para reforçar essa teoria, o pessoal mostra um post dos bastidores em que temos a família Nielsen, que a gente não vê o Mikkel, inclusive, e os personagens adultos parecem meio iguais. Mas, gente, isso pode ser só uma foto qualquer que os atores estavam lá juntos no mesmo momento. Não significa que eles estavam gravando uma cena juntos ou que eles estavam, enfim, prontos para gravar. E essas fotos de bastidores ajudam a gente a entender coisas, mas às vezes podem não significar nada. Também por causa dessa foto, tem gente acreditando numa outra teoria em que o Jonas não existe nesse novo mundo porque o Mikkel não existe. Tem um teaser alemão da Netflix que eles mostram todas as séries que vão ser lançadas em junho, e lá tem uma cena que não tem no trailer. É uma cena que parece ser uma outra versão daquele momento em que o Mikkel desaparece, que tá todo mundo na floresta com as lanternas e tal. Só que aqui a gente não tem o Jonas e nem o Mikkel. Na verdade, a gente tem a Marta com a capa amarela do Jonas e tem um novo personagem, que é um ator que fez um personagem lá na primeira temporada da galera do teatro lá da Marta. Pode ser que seja o mesmo personagem do teatro? Sim. Eu tô apostando que, na verdade, eles só reaproveitaram o ator e ele vai ser um outro personagem diferente nesse mundo alternativo. Porque isso é muito comum. Inclusive, em Game of Thrones, o Tommen, antes de ser o Tommen, ele era um primo Lannister lá qualquer. Pode ser que eles tenham só reaproveitado o ator, ou pode ser que nesse mundo alternativo, esse menino do teatro seja relevante por algum motivo. Também tem gente apostando que se nesse universo não existem o Mikkel e o Jonas, pode ser porque a Hannah casou com outro personagem e por isso ela não teria tido o Jonas. Tem uma outra teoria que eu não gosto muito, já vou explicar por quê, que teoriza que o Mikkel, Michael, é o Adam. E as pessoas estão desconfiando disso porque tem uma frase que o Michael fala que o Adam fala uma coisa parecida. O Michael fala, talvez eu seja a parte menor de um câncer muito maior. Enquanto o Adam fala pro Jonas que o Michael, nosso pai, é um pedaço de um nó que é infinitamente maior e mais complicado. As pessoas estão achando que, por ele ter falado uma coisa parecida, eles são a mesma pessoa. Mas, gente, se você ouve uma frase de alguém, aquilo fica com você. Ou seja, se o Michael falou isso pro Jonas, ele cresceu com aquela coisa na cabeça e depois, quando ele virou o Adam, ele falou uma frase parecida. E também, se você for pensar bem, tem várias vezes que vários personagens falam que Vinden é um câncer, a Catarina fala isso, o Jonas adulto, que é o Stranger, também fala isso. Então, assim, não é uma coisa, nossa, super que só eles falaram, sabe? Tem vários personagens que falam isso de outras formas. Essa teoria também se baseia no fato de que o Michael se enforcou e por isso que ele tem aquela marca no pescoço, assim como o Jonas teria. Então, ele mostra aquilo falando que é o Jonas, mas o Michael pode ter se enforcado e depois não morreu e depois se escondeu e virou o Adam. O pessoal dessa teoria acredita que pode ser. Também tem gente que acredita que o Adam seria esse personagem novo que apareceu no trailer. Isso porque ele tá colocando fogo nos Sigmundos, então talvez ele tenha ficado preso ali e por isso ele se queimou, por isso que ele tem aquelas cicatrizes no rosto. E também tem gente comparando as cicatrizes que eles têm no rosto e que o Adam teria uma cicatriz na boca que é muito parecida com a desse personagem. Em cima dessa teoria tem uma outra que emenda que, na verdade, esse cara com a cicatriz seria o Jonas do mundo alternativo e que lá no mundo alternativo que ele viraria o Adam. Por isso que quando ele fala que ele é o Jonas, na verdade ele é o Jonas do mundo alternativo. Mas, não sei, eu tô achando um pouco viagem demais, mas, né, sei lá. E tem outra teoria que também tá bombando, essa aqui eu já gosto bastante, que é sobre a Mulher do Lago. Lá naquele momento que a gente volta no verão e a gente vê tudo que aconteceu, tem uma cena do Bartosz no lago com a Marta e ele conta pra ela a história de uma mulher que morreu no lago que tinha um vestido. Logo depois, ali na praia, a Marta e o Jonas encontram uma medalhinha de São Cristóvão, que é o santo padroeiro dos viajantes. Essa teoria acredita que a Hannah vai virar a Mulher do Lago, porque ela viajou lá para os anos 50 e ela, pelo visto, vai ficar por lá. E aí, pra fomentar essa teoria,
tem uma foto de bastidores em que a atriz da Hannah tá usando um vestido, que nem a mulher morre na lenda, e ela está usando a medalhinha de São Cristóvão no pescoço. Outra coisa que fomenta essa teoria é que a gente não viu nenhuma versão da Hannah mais velha. Então a gente não viu ela lá em 2019, se ela tivesse envelhecido nos anos 50, a gente ficaria sabendo de uma mulher velhinha, alguma coisa assim, a gente não viu. Por isso tem gente achando que ela morre em algum momento e ela não vai envelhecer porque ela tá morta. Com base nisso, a gente pode criar duas teorias. Pode ser que a Hannah seja a mulher morta do lago, e aí ela deixou a medalhinha pra trás, né, em algum momento do jeito que ela morreu, mas temos que pensar aí quem a matou. Foi o Jonas, a Catarina, o Adam? Quem matou a Hannah? Mas também tem outra versão dessa teoria, que a Catarina seria a mulher morta do lago. A Hannah levaria ela pro passado de alguma forma e a mataria, deixando ela lá, e aí no meio do processo ela perderia a medalha. Inclusive tem uma cena desse trailer novo que tem uma pessoa de vermelho, de cabelo preto, parece, batendo com uma pedra, e eu não tinha visto, e vocês apontaram pra mim, muito obrigada, não tinha visto, que tem uma pessoa embaixo dessa pessoa de vermelho, então dá pra ver ali um pedaço de uma calça jeans, então parece que tem uma pessoa em cima, realmente matando, fazendo alguma coisa um pouco mais grave do que eu imaginava. Pode ser que seja a Hannah matando a Catarina? Pode ser. Mas eu não sei, eu tenho uma sensação que a Hannah, na verdade, não tem tanta raiva da Catarina, ela tem muito mais raiva do Ulrich e de tudo que ele causou pra ela. Mas a Catarina em si não fez nada demais pra ela, sabe? Então não sei se a Hannah faria isso com a Catarina. Entre essas duas, eu prefiro acreditar que a Hannah seja a mulher do lago. Mas tem muitas outras mulheres que não aparecem mais velhas, que a gente não sabe muito bem ainda o que aconteceu, que também podem ser essa mulher do lago. Não necessariamente ser dessa cena aí da pessoa dando a pedrada, porque essa cena se passa, aparece no lago. Mas pra gente pensar aí, vamos lembrar que a mãe da Cláudia, a mulher do Egon, não aparece depois. E se a Hannah vai ter um lance com o Egon, talvez ela queira matar ela? Mas aí não faria sentido ela estar de calça jeans, né? Seria em outra cena e não nessa. Eu não me lembro também da mãe do Helga aparecer mais velha. Não me lembro da Agnes aparecer mais velha. Então tem muitas mulheres aí dos anos 50 que podem ser essa mulher misteriosa. Lembrando, gente, que isso são teorias. São coisas pra gente ficar aqui passando o tempo enquanto a terceira temporada não estreia. A Cris, lá do Coxinha Nerd, fez um vídeo chamado Carta Aberta aos Fãs de Dark, porque ela comenta que tem muita gente criticando a teoria do coleguinha, né? Fazer uma coisa meio chata. Eu espero, não vi isso aqui no canal, mas eu espero que todo mundo aí saiba que são só teorias. Tem teorias que são super bem fundamentadas e pode ser que não aconteça. Tem teorias que não são fundamentadas direito e pode ser que aconteçam, a gente não sabe. A Cris comenta lá no vídeo dela uma coisa que é muito importante. O que a gente precisa, o que a gente quer ver, vai estar na série. E a gente tem que confiar nos showrunners. Eu tenho certeza que vão vir coisas muito legais. Então quero que vocês coloquem aí nos comentários teorias que eu não citei, que vocês criaram, que vocês leram em outros lugares, mas sempre com muito carinho e amor no coração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Indiquem esse vídeo pros seus amigos que gostam de Dark, que gostam de teorias. E fiquem ligados aqui no canal que vai ter vídeo toda quarta-feira até a estreia da terceira temporada. E também depois que estrear, vamos fazer um monte de vídeo aí sobre a temporada também. Um beijo!